Que você ouviu de mim. Amém. Pode ser lá. Então, hoje o tema é fazer discípulo. O discípulo nada mais é do que aquele que está aprendendo. Aprendendo com o mestre. Então, na Bíblia nós temos claramente vários discípulos que aprenderam com Jesus e vários discípulos que aprenderam com os discípulos de Jesus Cristo. Porque essa é a missão do Evangelho, é a expansão. Então nós temos Timóteo, que era um discípulo de Paulo. Então ele estava ali com Paulo aprendendo. E por que Timóteo, né? Então Timóteo, ele era alguém improvável para estar fazendo a obra de Deus. Assim como eu que estou aqui agora, e alguns aqui que se acham também improváveis. Mas que Deus usa porque é Deus que nos faz e ele usa de acordo com aquilo que ele deseja. E o Timóteo, ele tinha 3 características que poderiam fazer com que ele se negasse ou então que se achasse incapaz de estar fazendo a obra de Deus. A primeira característica que Timóteo tinha é que ele era uma pessoa jovem. Então a gente vai estar ali andando na Bíblia para poder entender um pouquinho melhor. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Está tudo certinho. Vai falar assim, ó. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Então, essa carta de 1 Timóteo, obviamente, Paulo estava escrevendo ali para Timóteo. Ele falou assim, ó, Timóteo, ninguém despreze você por ser jovem. Então, só que muitas das vezes não é o outro que despreza a gente porque a gente é jovem. A gente que se despreza porque a gente se acha incapaz de estar fazendo a obra de Deus pela idade que a gente tem. Só que em Salmos, capítulo 8, versículo 2, vai dizer que o Senhor usa o choro de uma criança, de um recém-nascido, para poder derrotar os adversários. Deus ele não precisa da nossa capacidade para fazer a obra. Isso quer dizer que o Senhor usa o pequeno para derrotar o grande. Deus usou Davi para derrotar Golias. Deus usou José, que era o menor dos irmãos, para que através dele o povo de Deus fosse resgatado e ficasse no Egito. Então Deus ele não precisa de alguém muito velho. Pelo contrário, na casa de José, a gente vai ver que ele era praticamente muito sensato que tinha naquela família. A gente vai ver os irmãos, um brigando com o outro, um disputando com o outro, tendo ciúme. A gente vai ver o patriarca, que era para ser aquele que deveria instruir os filhos dele, sendo um pai pacífico, que não conseguia lidar com os problemas familiares que tinha, um pai que preferia um filho do que o outro, que preferia uma esposa do que a outra, mas que Deus também escolheu. Então nem sempre o mais velho vai ser aquela pessoa que vai estar na direção de Deus, mas Deus ele pode usar alguém como Timóteo, que era óbvio para a obra dele. E a segunda característica de Timóteo, que poderia fazer com que ele se sentisse retraído, é que ele era uma pessoa tímida. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vai falar assim, ó. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Então, quem nunca sentiu vergonha de não evangelizar? Inclusive, eu falei domingo com o pastor. Eu falei assim, pastor, eu venho evangelizar porque eu sou teimosa. Eu venho porque eu sei do compromisso que eu preciso ter na obra de Deus. Mas você não sabe a tremedeira que dá em mim de chegar para alguém que eu não conheço e entregar um panfleto. A minha timidez não é nem de falar com a pessoa, é de chegar e entregar o panfleto. Aí o pastor falou que a minha era tímida, eu tenho vontade. Eu falei assim, o pastor está aqui falando com todo mundo, eu estou para lá e para cá. Aí eu comecei a tentar me mexer também, né? Então, Deus ele usa também aquela pessoa que é tímida para fazer a obra dele. E Deus, a gente fala, sobe e desce para a gente de novo, né? Na hora que eu falei isso, pastor, eu sou muito tímida, pastor. Às vezes, inclusive, eu falo assim, para que eu vou no evangelismo? Para que eu vou estar lá no meio do pessoal se eu não vou conseguir falar nada? Eu vou estar ali para fazer mais um,
alcançar coisas, não só na vida espiritual, não só na igreja, mas também na minha vida profissional. A igreja me ajudou na minha vida profissional, porque hoje eu dou aula para várias pessoas. Falar em público começou aqui na igreja. Né? A nossa até brincava comigo que eu não parava para ver, né, quando fazia o anúncio. Então é isso, a gente está disposto, apesar dos pesares, apesar das nossas limitações, é você seguir a ousadia de Cristo. Porque na hora que eu falo, professor, eu estou muito tímida, aí vem aquele versículo: os tímidos não entrarão no reino de Deus. Não é que você ser tímido seja ruim, mas a sua timidez, as suas limitações não podem prejudicar o reino de Deus. Então Deus ele vai te usar da maneira que você é, mas dentro do propósito que ele tem na nossa vida. A terceira característica de Timóteo, então ele era jovem, ele era uma pessoa tímida, e ele ainda tinha uma doença, não sei se era passageira ou se era constante na vida dele. Que é assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Então até aí eu vou falar